Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda jornada acadêmica do direito da pós-online da Estácio em parceria tecnológica com SERES. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Robério Nunes dos Anjos Filho e eu tenho o prazer de coordenar aqui na nossa pós-graduação os cursos em Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Público. O curso de Direito Constitucional eu coordeno juntamente com a minha querida amiga, a professora Flávia Bahia. O curso de Direito Administrativo eu coordeno com enorme prazer com meu querido amigo professor Matheus Carvalho. E a pós-graduação em Direito Público eu coordeno também com outros amigos, os meus queridos amigos professor Sabag e professor Matheus Carvalho. Bom, nós estamos aqui hoje com a professora Geisa de Assis Rodrigues. A professora Geisa de Assis Rodrigues, que leciona nas nossas pós-graduações, ela tem graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutorado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também pela UERJ, pós-doutorado em Direito pelo King's College, em Londres. Ela é professora adjunta licenciada da Universidade Federal da Bahia, é professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é procuradora regional da República na Terceira Região, atualmente atua no Núcleo de Combate à Corrupção, núcleo do qual ela já foi a coordenadora, e ela tem uma ênfase na sua atuação profissional e acadêmica na área do processo civil, do processo penal, do direito constitucional e do direito penal também. Então, gostaria de dar as boas-vindas à professora Geisa de Assis Rodrigues. Seja muito bem-vinda. A professora Geisa está aqui conosco para enfrentar o tema o papel do Ministério Público no Estado Democrático de Direito brasileiro. Professora Geisa, antes de mais nada, seja muito bem-vinda à nossa segunda jornada acadêmica do direito aqui na nossa pós-graduação online da Estácio e do SERES. Preliminarmente, eu gostaria de agradecer o convite formulado pelo professor Robério, e é um prazer estar ainda aqui nesse diálogo virtual com todos que estão nos ouvindo, interessados por esse grande tema. É um grande tema do direito público, do direito constitucional, do direito administrativo, o Ministério Público, que afinal de contas é uma das instituições que foram redesenhadas pela nova Constituição, pela Constituição de 88, e que, de uma certa forma, tem desempenhado um papel de protagonismo em vários aspectos na nossa sociedade. Então, portanto, nada mais importante para o estudioso, para aquele que pretende se pós-graduar e continuar, prosseguir nos seus estudos, refletir sobre essas instituições. Obviamente, eu gostaria também de advertir que eu, embora acadêmica e refletindo muito sobre esse tema, desde a minha tese de doutorado, principalmente, na qual falei sobre termos de ajustamento de conduta, eu também gostaria de deixar claro para todos que estão nos ouvindo, nessa importante segunda jornada de estudos da pós-graduação da Estácio e da SERES, que eu, de uma certa forma, tenho algum tipo de parcialidade, porque atuo no Ministério Público Federal há 22 anos. Então, portanto, meu interesse acadêmico também está relacionado ao meu interesse profissional. Tento, obviamente, fazer as críticas que têm que ser feitas às instituições, os debates, mas é muito importante que o ouvinte, o leitor da minha obra, aquele que se interessa por ele, também entenda isso. Às vezes, no Brasil, a gente tem uma tendência a escamotear eventuais interesses ou eventuais não interesses pessoais, mas eventuais pontos de vida, paradigmas, perspectivas, né, do qual o acadêmico parte, e às vezes como se sempre houvesse um discurso totalmente neutro. Então, meu discurso não é neutro, embora tenda a ser um discurso imparcial. Mas eu acho que é muito importante a gente deixar claro nesse debate para a comunidade que vai nos ouvir. Bom, a professora Geisa já inicia com um grande exemplo de transparência essa, aliás,
que é uma das missões institucionais do Ministério Público, é justamente a busca da transparência em todo o serviço público. E eu não falei da obra acadêmica e doutrinária da professora Geisa. A professora Geisa tem vários livros publicados. Eu dou destaque à obra dela sobre termo de ajustamento de conduta. Para aqueles que se interessam pelo tema, é uma obra fundamental no estudo desse importante instrumento, e podemos até falar do termo de ajustamento de conduta no correr dessa nossa conversa. Mas o nosso tema principal, professora Geisa, é o papel do Ministério Público no Estado Democrático de Direito. E eu queria começar essa conversa justamente perguntando qual é esse papel, qual é o papel do Ministério Público no Estado Democrático. Ele é um guardião do Estado Democrático ou ele é uma ameaça à democracia? Porque nós temos visto nos últimos tempos pessoas enaltecendo o papel do Ministério Público no Estado Democrático de Direito e também pessoas dizendo que o Ministério Público às vezes tem se transformado numa ameaça à democracia. Então vivemos neste tipo de discussão. E qual é o papel do Ministério Público no Estado Democrático de Direito, então, professora Geisa? Essa é uma pergunta muito relevante e acho que para melhor respondê-la temos que fazer uma pequena digressão sobre a fundação do Estado Democrático de Direito no nosso país. É muito importante que, e isso acho que qualquer estudioso do direito entende, que o direito é a sua sociedade, as suas circunstâncias daquele momento histórico específico. Então, claro que é importantíssimo fazer análises comparadas, estudos comparados, mas o Ministério Público brasileiro é aquilo que foi concebido pelo Constituinte brasileiro em 1988. Mas ele, de uma certa forma, demonstra um roteiro que foi também, aconteceu em vários outros países em que houve uma redemocratização. Então, nós nunca podemos esquecer que nós vivemos um grave período de ditadura militar. Então, naquele momento, no processo constituinte de 87, se queria revisitar, dar nova tradução, novos significados às instituições que existiam. E o Ministério Público foi uma instituição que foi renovada, mas que, de uma certa forma, teve um debate muito grande naquele momento histórico, porque também países como Espanha e Portugal, que eram países que fizeram Constituição depois de processos ditatoriais, houve a necessidade de se pensar em uma instituição que fosse fora dos poderes tradicionais, né, do poder legislativo, do poder judiciário e do poder executivo, e que pudesse fazer uma função que não é uma função nova, no sentido de ela pouco se distingue da função administrativa, mas ela é qualitativamente diferente da função administrativa, porque ela se reserva, se limita à questão do controle. Então, se pensar em instituições que pudessem fazer uma função de controle da questão democrática, da promoção dos direitos, do cumprimento das metas da Constituição. Em Portugal e na Espanha, eles conceberam uma nova instituição, o Defensor do Povo, muito influenciados pela lógica dos países escandinavos que tinham o Ombudsman. No Brasil, houve esse debate. Será que esse Ministério Público já era uma instituição que existia há muito tempo, né? Desde o início da mesmo antes de termos Brasil, nós já tínhamos Ministério Público, porque o procurador da coroa, né? Quando se forma o Tribunal de Apelação na Bahia, ali também se cria um procurador que tinha essa função de defensor do poder público, mas também de atuação como membro do Ministério Público, como defendendo a sociedade. Então, já havia essa instituição, nós já tínhamos uma instituição muito capilar, ou seja, presente em vários lugares do Brasil, tanto na esfera estadual e federal. E houve esse debate. Vamos aproveitar essa instituição que já existe, o Ministério Público, que já tem uma vocação de defesa do interesse social, já de defensor da sociedade, da ordem jurídica, ou vamos criar uma nova instituição completamente diferente para que haja uma instituição que se comprometa mais efetivamente com o funcionamento das instituições. E houve esse debate. E esse debate foi vencedora a corrente que achava que essa função, a função de ombudsman, a função específica de guardião da democracia também fosse atribuída ao Ministério Público. Então, o Ministério Público que surgiu da Constituição de 87
do processo constituinte de 87, da Constituição de 88, é um Ministério Público extremamente diferente daquele que nós já tínhamos e extremamente diferente de outros países, no qual o Ministério Público tem uma função de defesa da sociedade, mas mais limitada à tradicional atuação em matéria penal. Então, o Ministério Público brasileiro, ele defende a ordem jurídica, ele defende a ordem democrática, ele defende a promoção dos direitos transindividuais em geral. Na verdade, então, na minha tese, na minha hipótese, o Ministério Público brasileiro, ele tem uma relação tão intrínseca com a ideia de Estado Democrático de Direito, porque ele foi forjado para que pudesse fazer essa defesa do Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que, do ponto de vista do desenho constitucional, o Ministério Público, e isso é expresso, né, nos artigos 127, 128, 129, expressamente ali, instrumentos são concedidos se o Ministério Público é afirmado como uma instituição que defende, que é guardiã da democracia. E na prática isso tem acontecido, né? Então o Ministério Público tem uma atuação eleitoral que tem contribuído para, não eventualmente, a melhoria plena do sistema político eleitoral, porque isso é uma decisão política ou outra, mas de funcionamento das eleições, o compromisso com as eleições mais sérias, o compromisso com o combate ao poder econômico abusivo nas eleições. Então, o Ministério Público, se nós percebermos, se nós analisarmos as eleições do período de 88 para cá, a gente vê uma fidedignidade maior das eleições, do resultado, dos pleitos. E isso, obviamente, há uma contribuição decisiva do Ministério Público. Então, o processo eleitoral, ele é um processo de destaque na democracia, porque é a eleição daqueles que vão representar o povo. Mas também outras questões. Então, nós temos a promoção dos direitos transindividuais em várias áreas. Muitas vezes as pessoas pensam no Ministério Público apenas naquele que vai propor a ação penal, mas não. O Ministério Público, por exemplo, alguns pequenos exemplos que a gente pode dar. E aí, obviamente, eu vou escolher mais os exemplos da minha instituição, que são os que são mais próximos. O Ministério Público Federal, ele foi na defesa do orçamento da saúde gestado pelo próprio Ministério da Saúde, nos termos da Constituição, foi uma atuação decisiva do Ministério Público Federal na década de 90. Então, a partir dali, até então, se demorou um tempo para que a saúde realmente ficasse, o orçamento e a gestão da saúde, a verba da saúde, ficasse aos cuidados do Ministério da Saúde e não do Ministério da Fazenda, do Planejamento. E isso é uma mudança que é importantíssima. Ela tem repercussões enormes na fundação, na melhoria, na implementação do Sistema Único de Saúde. Nós podemos também dizer uma coisa mais prosaica na vida de todos, daqueles que trafegam, andam de transporte aéreo. Quer dizer, a proibição do fumo foi o resultado de uma atuação do Ministério Público Federal. Então, você veja que a defesa do direito à saúde, a defesa do direito da sociedade, de não ser prejudicado, não ter sua saúde prejudicada numa viagem aérea, foi o resultado de uma atuação do Ministério Público. E a gente tem, por exemplo, o premiadíssimo trabalho da carne legal. Por mais que a gente ainda tenha muito ainda a conquistar, hoje nós temos uma segurança alimentar em relação à carne com sustentabilidade ambiental, com menos devastação ambiental que se tinha antes. E isso foi um trabalho excepcional dos colegas que atuam no Pará. Então, a gente tem milhares de exemplos, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, a demonstrar que o Ministério Público atua na defesa da democracia, da implementação do Estado democrático, porque a democracia é o lugar onde os direitos fundamentais, em tese, claro que é um sistema imperfeito, como já muito bem destacado na citação já clássica de Churchill, mas é a imperfeição possível, é o melhor possível dentro das nossas imperfeições humanas. E o Ministério Público, portanto, tem um papel de destaque em vários aspectos. Agora, o Ministério Público, e aí também eu não posso deixar de falar na atuação penal, que com o tempo, e principalmente com a existência de alguns mecanismos que foram adotados pelo Brasil em virtude de compromissos internacionais, nós hoje temos instrumentos de combate à corrupção, por exemplo, que nós não tínhamos anteriores, e obviamente o Ministério Público passou a ter
condições de ter determinados resultados que não tinha anteriormente. Então, nessa área toda também da ação de improbidade, então, o Ministério Público, na defesa do patrimônio público e social, tem feito um trabalho importantíssimo a demonstrar o seu compromisso de guardião da democracia. Agora, não existem instituições que não são passíveis de críticas, não existem instituições que não possam ser aperfeiçoadas, aprimoradas. Então, eu jamais diria, respondendo mais diretamente, que o Ministério Público se configura uma ameaça à democracia. Ao revés, o Ministério Público é uma instituição que defende, que tem, de uma forma bastante consequente, defendido a formação da nossa democracia. Todavia, não existem instituições que não podem ter disfunções. Então, o Ministério Público, eventualmente, tem uma disfunção aqui, outra acolá. A gente tem uma dificuldade de controle social evidente. Nós temos uma dificuldade em algumas áreas que precisam ser revistas, né? É a mesma coisa que a gente dizer, não, o poder legislativo, a democracia pode prescindir do poder legislativo, porque, eventualmente, o poder legislativo, em determinadas composições, em determinados momentos, não dá o que promete. Então, eu, quando afirmo sem problema nenhum, sem nenhum tipo de constrangimento, que o Ministério Público é efetivamente um importante guardião da democracia, eu não digo isso afirmando que ele não possa ter nenhum tipo de problemas ou eventuais debates que devam estar críticas que devam ser feitas pela sociedade. Agora, é uma instituição fundamental dentro da nossa lógica brasileira, né? E isso também é muito importante. Nós temos uma sociedade muito menos organizada civicamente, talvez outras instituições prescindam do Ministério Público. Eu acho que a brasileira não. Eu gostaria de acrescentar em relação a essa questão da ligação do Ministério Público com a defesa da democracia, que a democracia não é assembleísmo, democracia não se confunde com a vontade da maioria. A democracia não se revela apenas pela aceitação como legítima de qualquer deliberação majoritária. Na verdade, a democracia, como diz inclusive o professor Canutilho, é um sistema no qual a vontade da maioria, embora possa muito, não pode tudo, porque encontra um limite nos direitos fundamentais de minorias. E por isso, em qualquer sistema que se pretenda democrático, é preciso que existam atores exercendo funções contra-majoritárias, funções contra a vontade da maioria, quando essa vontade da maioria viola direitos das minorias. E aí nós temos, dentre outros mecanismos, o controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal, mas que tem no Ministério Público um dos seus principais atores. Então o Ministério Público, na questão democrática, também tem um papel importante no controle de constitucionalidade, na jurisdição constitucional, seja ela abstrata, seja ela também o controle difuso de constitucionalidade, no que se refere a instrumentos de defesa das minorias. E, inclusive, não é à toa que, justamente por essa ligação intrínseca do Ministério Público com a questão da defesa da ordem democrática, que está lá no artigo 127, há quem afirme que o Ministério Público é, inclusive, cláusula pétrea, né? O Ministério Público não está no artigo 60, parágrafo 4º, lá expressamente, mas há autores que defendem que a instituição Ministério Público e as suas atribuições constitucionais, as funções do artigo 129, são cláusulas pétreas heterotópicas, implícitas, heterotópicas fora de lugar, né? Implícitas porque não estão ali no artigo 60, justamente por essa íntima ligação. Isso tudo foi um legado da Constituição de 88. Mas eu queria pegar esse gancho. Nós sabemos que a Constituição de 88 foi muito importante para a configuração do formato atual do Ministério Público do Brasil, mas como, inclusive, professora, a senhora já adiantou, o Ministério Público não começou em 88, a senhora falou do Procurador dos Feitos da Coroa, do Tribunal de Relação da Bahia, etc. O Ministério Público é muito anterior à Constituição de 88. E mesmo esse formato da Constituição de 88 já tinha algum tipo de indicativo antecedente, anterior à Constituição de 88. Então, eu queria saber da senhora qual foi a importância para
a formatação atual do Ministério Público de outros instrumentos anteriores à Constituição de 88, como, por exemplo, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei da Ação Civil Pública. O que é que esses instrumentos contribuíram para que em 88 tivéssemos uma ambiência necessária, uma conjuntura necessária para que o Ministério Público pudesse ser reescrito pela nossa Constituição Cidadã? Bom, esses dois instrumentos citados, a Lei 6938, de 1981, e a Lei 7.347, de 1985, eles são muito importantes nesse novo momento que desembocou na Constituição de 88, justamente porque permitiu-se, pela primeira vez, que o Ministério Público pudesse ter uma atuação como parte na esfera civil. Então, até então, o Ministério Público poderia atuar, e ele sempre atuou, desde muito tempo, numa tradição que era até uma tradição lusitana, ou até diria dos países de família romano-germânica, na defesa, na área civil, na defesa ou curadoria das fundações, na defesa do vínculo do casamento, na defesa dos órfãos, dos desprotegidos, mas sempre uma atuação que se falava, né, de custos leves. Então, o Ministério Público ele atuava de forma autônoma para avaliar qual seria a melhor solução e indicar, e obviamente que seria aceito ou não pelo magistrado. Então, a atuação, que era uma atuação muito mais tímida, embora sempre é bom que se diga que existem precursores, pessoas que atuando em fundações, faziam um trabalho muito importante, que ouviam pessoas, que eram receptivos àquela comunidade. Então, vários promotores de primeira instância, vários lugares que eram fundamentais para a economia, a vida daquela própria comunidade. Mas isso não aconteceu, não tinha como acontecer, porque de uma forma mais intensa, porque não tinha uma atuação como parte, o Ministério Público na esfera civil. E isso vai acontecer a partir de 1981. Então, em 1981, a lei diz, olha, o Ministério Público pode, além dos danos criminais causados pelo poluidor, ele pode obter autonomamente a reparação dos danos civis. Posteriormente, em 85, aí vem a Lei da Ação Civil Pública, que cria esse instrumento para permitir isso na sua primeira versão, para a atuação na área de meio ambiente, na área de ação civil pública, de consumidor e patrimônio histórico e cultural. Posteriormente, na década de 90, né, o Código de Defesa do Consumidor vai ampliar para outros interesses difusos, individuais e coletivos. Mas, de qualquer maneira, essas duas normas que foram anteriores à Constituição, elas permitiram divisar que aquele potencial que muitos já defendiam, né? E aí a gente tem uma geração de promotores, muita gente da área de sociologia estuda o Ministério Público, a capacidade do Ministério Público, então, foi uma mudança endógena de ter se transformado uma cultura institucional, porque é muito comum que uma outra instituição, então uma mudança legislativa, transforme uma outra instituição, né? Então, a legislação transforma uma instituição que funcionava de um jeito. Só que, no caso do Ministério Público, e por isso que muita gente considera a sustentabilidade da mudança, a adequação dessa mudança, o resultado positivo da mudança, porque foi uma mudança que também teve seus grandes defensores internamente dentro do Ministério Público. Então, por exemplo, a Lei 6938 é uma lei no qual participou ativamente o nosso grande ambientalista aqui de São Paulo, o professor Paulo, que teve uma participação muito grande aqui. Então, ele deu essa contribuição, né? Então, na área da Lei 7.347, de Milaré, Mazili, o MP de São Paulo, né, com todas suas lideranças, o Herman Benjamin, o Filomeno. O Herman ainda era mais jovem, ele atuou mais com a defesa do consumidor, mas se tinha um grupo de pessoas dentro do Ministério Público que foi se juntar a lideranças importantes, como Sepúlveda Pertence, na época da Constituição, vários outros integrantes do Ministério Público que fizeram uma mudança política, mas que é uma mudança que já estava internalizada. Não que fosse todos os membros do Ministério Público concordassem ou tivessem
eles conseguissem vislumbrar esse novo horizonte do Ministério Público. Mas havia uma vanguarda, havia uma geração que realmente foi capaz de traduzir esse anseio de mudança interna com aquele momento político do país de mudar o Ministério Público. Então, essas legislações, elas são importantes porque demonstram, olha, o Ministério Público pode ter um importante caminho a seguir na área civil também. Ele está presente, em muitas comarcas, ele pode contribuir para uma sociedade que estava em franca mudança, né? Então, embora tardiamente, mas o Brasil vai ter essa sociedade de massas aí, não na década de 60, mas na década de 80. Muitos problemas de consumidores, muitos problemas que tinham uma lógica completamente diferente daquela lógica tradicional individual. Então, a nossa solução, que eu acho que foi uma solução totalmente ambientada à nossa cultura jurídica, foi não só, claro que nós já tínhamos lá a ação popular, o cidadão podendo atuar, mas perceber que era importante que essa representação fosse também institucional. Então, a lei da ação civil pública, ela não dá só ao Ministério Público essa legitimidade, também as associações podem atuar, o Estado, municípios, federal, outros entes, mas deu ao Ministério Público algo fundamental que depois virá a ser constitucionalizado, que é o inquérito civil. Então, o Ministério Público vai poder ter uma nova forma de investigação que ele lidera. Aproveitando esse gancho, nós estamos vendo a senhora narrar uma profunda transformação do Ministério Público, especialmente no âmbito civil, né? E foi mencionado o inquérito civil público. Sempre se fala da ação civil pública, ação popular, o Ministério Público pode eventualmente assumir ação popular, etc. Mas o inquérito civil público é um instrumento extrajudicial, né? Um instrumento que vem antes da ação, ao lado de outros mecanismos, como a recomendação e o termo de ajustamento de conduta. Então, eu queria saber qual é a importância desses instrumentos de atuação do Ministério Público no âmbito civil, no âmbito extrajudicial, como inquérito civil público, termo de ajustamento de conduta, recomendação, etc., para a consolidação do Estado democrático e dos direitos, principalmente difusos e coletivos. Qual a importância da atuação do Ministério Público fora do Poder Judiciário, né? Existe ou não e qual é essa importância? Essa é uma tendência que realmente veio com a Lei 7.347, mas que ela foi acentuada pela Constituição, que prevê o inquérito civil, que prevê os poderes de notificação fora do processo. Então, o Ministério Público, ele era na esfera do processo e, ainda que no processo penal o Ministério Público fosse parte, ele ainda também tinha uma posição muito mais tímida. Essa é uma atuação que a gente diria assim, de reativo. O Ministério Público reagia, alguém trazia alguma representação, ele reagia aquilo. E ele reagia perante apenas ao Poder Judiciário. Então, uma ideia tradicional, até um membro do Ministério Público, o que ele fazia no dia a dia dele? Ele fazia as petições iniciais, ele fazia aquele trabalho tradicional de um advogado que vai apenas litigar em juízo. A nova Constituição, e já com a Lei 7.347 com inquérito civil, mas a lei é de 1985, a Constituição é de 88, então um processo que ainda estava em curso, ela traz elementos importantíssimos. O primeiro é o próprio inquérito civil, que é um instrumento, como diz muito bem o professor Filomeno, de cidadania. O inquérito civil, ele é de cidadania a partir do momento em que qualquer pessoa pode representar o Ministério Público. Então, qualquer pessoa não precisa nem ter os direitos políticos. Você pode exercer uma atividade política, você pode ser um estrangeiro no Brasil, não poder votar e poder representar o Ministério Público. Uma pessoa jurídica pode representar uma associação, uma criança. Então, é um instrumento de garantia da participação popular amplíssimo, totalmente gratuito. Você leva ao Ministério Público aquele pleito porque se entende que, por algum motivo, algumas atribuições do Ministério Público podem ser exercidas em relação àqueles fatos. Mas, por outro lado, também é um instrumento de cidadania na medida em que o Ministério Público, o inquérito civil evita ações temerárias. Então, é muito melhor para o investigado, para alguém que pode vir a ser réu numa ação civil pública, que haja o inquérito civil, que o Ministério Público possa identificar, assim como ocorre no inquérito policial, se existem aqueles indícios
bem preliminares de autoria, de prática daquela conduta ilícita, se esses indícios realmente existem. Só que, além disso, então, também permite que o Ministério Público não haja de forma temerária, também é um espaço de resolução de problemas. Porque muitas vezes a mera instauração do inquérito civil permite que haja um diálogo entre todos os envolvidos naquela situação e, às vezes, uma correção de rumos espontânea, outras, uma correção de rumos a partir de uma recomendação, que é um instituto típico de ombudsman, a demonstrar que a opção que nós fizemos institucional foi atribuir as competências de ombudsman ao Ministério Público e também a possibilidade de se ter um negócio jurídico-administrativo, que é o termo de ajustamento de conduta. Então, a pessoa interessada, ela vai ajustar a sua conduta às exigências legais, mas se permitindo que aquela decisão do caso concreto leve em conta as suas peculiaridades, as suas singularidades. Então, eu vou fazer um termo de ajustamento de conduta com uma instituição, uma grande empresa, diferentemente de uma situação que eu vou fazer com um pequeno empresário ou com uma pessoa física. Uhum. Isso permite o quê? Aquela regra geral, pessoal abstrata, que é a lei, ela permite essa possibilidade da negociação, permite que se leve em conta as questões mais específicas daquele caso concreto, gerando uma solução possivelmente mais adequada. Com certeza, o inquérito civil, portanto, ele é esse instrumento que permite essa atuação extrajudicial. E aí se exige um novo profissional. Não pode ser mais alguém que apenas saiba fazer petição inicial. Tem que saber negociar também. Tem que saber negociar. Sentar na mesa de negociação. Tem que entender que, em muitas hipóteses na esfera civil, você está diante de uma responsabilidade civil sem culpa. Então, não necessariamente você está diante de um adversário, de um criminoso, mas de alguém que cometeu um ato e que esse ato, ainda que ela não tenha agido com culpa, gerou uma lesão bem da coletividade. Então, o Ministério Público tem que negociar, o Ministério Público tem que saber fazer audiências públicas, ele tem que ser poroso às demandas da sociedade. Então, é um outro profissional, um outro tipo de atuação. Então, você tem aí realmente um desafio muito grande. Claro que essa atuação do Ministério Público extrajudicial, ela é menos sujeita ao controle do judicial. Uhum. Claro que ela sempre pode ser controlada, questionada no juízo, mas ela há uma liberdade maior. Há uma liberdade maior, há uma maior discricionariedade. Então, você precisa de maior controle. Precisa dos controles internos e precisa do controle social. Como você vai fazer o controle social? Você tem que ter uma grande transparência dessa atuação e uma atuação motivada, de modo que a sociedade possa identificar. Concordo ou não concordo com esses motivos. E o novo CPC nesse contexto, já que estamos falando de uma atuação cível do Ministério Público, o novo CPC reforçou essa possibilidade de atuação, instrumentos como, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, vai abrir um espaço novo de atuação do Ministério Público, será que vai substituir a ação civil pública? Como é que vê a atuação do Ministério Público diante do novo CPC no âmbito cível? Bom, eu não posso fazer aqui um exercício de futurologia, não sei realmente os impactos. Embora a gente já tenha um ano de novo CPC, é muito pouco tempo para que a gente possa realmente compreender a extensão do impacto dessa nova legislação. A ideia da legislação, eu acho que ela tem alguns equívocos, eu não faria algumas opções que foram feitas pelo novo legislador, principalmente na hipótese aí, no caso do IRDC, no qual se deu o mesmo valor a uma ação coletiva de uma ação individual. Então, o caso paradigma do IRDC, assim como do incidente de assunção de competência, e assim também como no recurso que já acontecia antes, no recurso especial repetitivo, no recurso extraordinário também. Representativo de controvérsia. Eles equipararam
uma demanda individual a uma de demanda uma demanda coletiva. coletiva. Isso tem problemas, gera problemas, impactos gravíssimos. Né? Ou seja, o caminho não foi fortalecer ainda mais as ações coletivas. Elas vieram sendo, até de certa maneira, pelo legislador, enfraquecidas. A restrição do âmbito, artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, restrição do âmbito da decisão, aliás, numa confusão, com todo respeito, uma confusão entre competência para conhecer e efeito subjetivo da sentença, a questão da vedação, a ação civil pública em matéria tributária. Então, a ação civil pública veio sendo ceifada pelo legislador e, de repente, agora você tem um incidente de demandas... Sim, né? Eu acho que são um pouquinho... são tendências um pouquinho diferentes. Uma era uma tendência explícita contra a ação civil pública. E essa tendência, de uma certa maneira, foi mitigada pela própria jurisprudência, tendo em vista a incompatibilidade daquela concepção. Mas nós tivemos um pecado original da nossa organização, que é, principalmente na área de direitos individuais homogêneos, se permitir, e isso foi uma opção, e no meu sentido, não talvez a melhor opção, mas uma opção, de se permitir ao mesmo tempo a demanda coletiva da demanda individual, ter poucos impactos. E isso, o que aconteceu? Um grande impacto poderia ter resultado da atuação das ações coletivas seria a redução dos processos. Então, você tem uma crise que é uma crise que já se arrasta há muito tempo, de eficiência do Poder Judiciário, uma excessiva judicialização, muitos processos que poderiam... esse potencial da ação civil pública de reduzir, principalmente na área de direito individuais homogêneos, porque na área de direito difuso e coletivo é um pouquinho diferente, mas esse potencial não foi totalmente alcançado, mas pela nossa própria forma de organizar a tutela coletiva e permitir que ela sempre fosse possível estar ao lado da tutela individual. E, então, essa tendência de querer reduzir era uma coisa de querer mitigar mesmo a atuação coletiva. Essa outra tendência é uma tendência seguinte, nós queremos, como tem a ação coletiva não limita a ação individual, como ela não limita, vamos continuar. Vamos ter que limitar, porque é um dos grandes objetivos, não sei se é um objetivo que será alcançado pelo novo CPC, ao contrário, a minha experiência prática com o novo CPC não tem gerado redução de morosidade, tem ampliado a morosidade, mas vamos ver o que vai acontecer. Se a gente quer diminuir, não importa, vamos tratar igualmente os dois tipos de ações. Isso é muito ruim, porque... é justamente isso, que você tem uma ação coletiva que geralmente ela é mais bem aparelhada, ela é melhor proposta, não só quando é proposta pelo Ministério Público, mas também pelas associações, também pelos estados, pelos entes públicos. Ela geralmente é mais pensada. E aí você pega um caso de um indivíduo que não pensou, não teve essa pretensão de resolver o problema para todo mundo, e às vezes é esse caso que vai ser o caso relevante. Como mitigar? Eu acho que a gente tem como mitigar isso, porque no incidente de resolução de demandas repetitivas há um grande destaque para a atuação do Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele pode não só sustentar ou requerer, né, o início do procedimento do incidente, mas ele necessariamente, quer tenha ele suscitado ou não o incidente, ele necessariamente tem que intervir. Inclusive, há previsão de realização de audiências públicas e tudo mais. Então, o Ministério Público tem que se organizar para enfrentar esse possível backlash em relação à atuação da ação coletiva. Mas eu acho que há que se mitigar. Mas a gente, inclusive, vai perceber, não sei, muitas vezes a gente conhece, infelizmente, a nossa realidade normativa, muitas vezes você tem toda uma previsão normativa que não resulta naquela realidade. Então, vamos ver o que vai acontecer com o novo CPC. Pode ser que nós tenhamos pouquíssimos incidentes e não tenhamos tanta repercussão. Mas, de qualquer maneira, acho que até mesmo na questão individual, o Ministério Público deveria
ser o protagonista na defesa desses incidentes, porque justamente você consegue fazer a tutela coletiva, não só... Aí é uma mudança que o Ministério Público pode fazer a seu favor. Ao invés do incidente ser um limitador da ação coletiva, ele pode utilizar o incidente até para os casos que ele não pode atuar como é o caso da matéria tributária. Ele pode, em matéria tributária, passar a ter uma atuação mais pertinente, mais relevante. Coletivo. É interessante que o novo Código de Processo Civil também, de certa maneira, privilegia uma atuação do Ministério Público na tutela coletiva. Afirma, por exemplo, o artigo 178, parágrafo único, que a participação da Fazenda Pública não configura por si só uma hipótese de intervenção do Ministério Público, ou seja, liberando o Ministério Público de atuar em determinados feitos, mandado de segurança, por exemplo, em matéria tributária, onde há apenas um mero interesse patrimonial da administração pública. Isso vem na linha também da recomendação número 34 do CNMP, essa questão da prioridade de atuação no Ministério Público, que tem caminhado para uma prioridade à luz da tutela coletiva, dos direitos difusos e coletivos, etc. Mas eu queria conversar um pouquinho agora sobre a atuação criminal do Ministério Público, né? No âmbito da atuação criminal, o Ministério Público tem tido uma atuação nos últimos tempos muito relevante no país no âmbito criminal, e estão em pauta temas como os poderes de investigação do Ministério Público, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu esses poderes de investigação, dizendo, no entanto, que eles têm que ser normatizados e não são poderes absolutos. E isso tem sido importante, os poderes de investigação do Ministério Público aliados a mecanismos, até que professora, a senhora já mencionou, mecanismos novos, como, por exemplo, a colaboração premiada. Tudo isso tem sido importante na atuação criminal do Ministério Público, em especial no combate à corrupção. E, como mencionei no início, a professora Geis atua no Ministério Público Federal no Núcleo de Combate à Corrupção, já foi coordenadora desse núcleo. E eu queria saber como está a atuação do Ministério Público no âmbito criminal, como está a atuação do Ministério Público em relação aos seus poderes investigatórios, a questão da delação premiada ou da colaboração premiada, e especialmente com foco na questão do combate à corrupção. Como a senhora vê esse momento do Ministério Público, qual a contribuição disso para a efetivação do nosso Estado Democrático de Direito? Acho que essa questão da atuação criminal, ela também passou por esse processo de um pouquinho posteriormente à questão civil, mas passou também por esse processo de renovação. Então, embora os melhores resultados que se tem do Ministério Público na atuação na matéria criminal são resultados no qual se há um trabalho em conjunto com a polícia. Então, não se pode, e é muito importante que se diga isso, ter um resultado melhor no sistema de persecução criminal sem a polícia, sem uma polícia mais comprometida. Todavia, a gente tem um instrumento que, ao contrário do inquérito civil, que tem sido um instrumento bastante de bons resultados, o inquérito policial, ele é um instrumento porque ele ficou muito burocratizado. E não é uma responsabilidade só da polícia, mas é uma responsabilidade também do Ministério Público, também do Judiciário, também é de uma cultura nossa, não totalmente sem razão, que identificou por muito tempo a atuação de persecução criminal com determinados abusos, violações à liberdade no Brasil. Então, nós temos e acho que nós já estamos no século XXI, nós já passamos por muito, acho que chegou um momento que se entender que a persecução criminal também é um importante ativo para a sociedade. Também se defende, e isso se encontra em muitos autores europeus, quando vão falar de proteção dos direitos transindividuais, todos também identificam os instrumentos penais como proteção também dos direitos transindividuais. O direito à segurança pública, o direito à propriedade, o direito à liberdade. Esses direitos, o direito ao patrimônio público, esses direitos só são plenamente protegidos se tiverem também uma grande atuação no âmbito penal, quando houver as maiores lesões, né? Então, o direito penal tem que sempre ser o direito de última ratio. É o direito que vai acontecer quando houver as graves violações.
Mas o que aconteceu? Então, se passou a identificar o Ministério Público que aquela utilização clássica de um inquérito policial vai para lá, dou prazo, vai para cá para o policial vai... que isso não tem mais sentido nesse momento agora em que você tem principalmente um tipo de criminalidade altamente organizada, um tipo de criminalidade que cuja apuração dos crimes é muito mais difícil do que aquela situação tradicional de crimes que são mais comuns, né? Então, para que o Ministério Público pudesse um dia trabalhar com a lavagem de dinheiro, com a corrupção, com a apropriação de valores, que acontece das mais diversas formas dos recursos públicos, isso tinha que se mudar. E essa é uma revolução que está em franco momento agora. Essa também não foi uma mudança só que o Ministério Público entendeu que fazia. Também o próprio Estado brasileiro, ao assumir compromissos internacionais, a criar toda uma nova legislação, então a Lei de Organização Criminosa. A partir de 2010, nós tivemos então, a colaboração premiada, o acordo de leniência, a lei anticorrupção, isso tudo, não só na esfera penal, porque essa lei anticorrupção é na esfera administrativa, mas isso tudo veio para instrumentalizar a atuação do Ministério Público, identificando que o Ministério Público possa ter também alguma margem de negociação. Uma primeira margem de negociação está apenas relacionada à questão das provas, né? Então, tanto a colaboração premiada quanto o acordo de leniência, eles são instrumentos de prova, no qual se admite que se concedam benefícios àqueles que tragam prova. Então, pensando numa organização criminosa, é muito difícil que os meios tradicionais de apuração, e aí também a gente tem que falar da importância da regulamentação da interceptação telefônica, do sigilo bancário, de todas essas redução de alguns direitos fundamentais, sempre sob o controle e crivo do judiciário, mas que isso tudo permitiu que houvesse essa melhor apuração. Mas ainda assim, em determinados momentos, a única forma de se identificar a prática de um crime desse jaez, dessa natureza, é alguém que está dentro da estrutura da organização criminosa apresentar aquela prova. Então, se permitiu isso e, obviamente, tem tido resultados muito importantes, muito interessantes dentro da nossa instituição. Sempre institutos novos geram novos desafios, acertos e erros, mas não se pode deixar de valorizar essa nova atuação. Então, a atuação do Ministério Público ele mesmo percebeu que não estava sendo efetivo na área penal. E acho que existem ainda próximos passos que podem ser galgados nessa atuação. Aproveitando isso, dentre esses próximos passos, estaria, por exemplo, o Instituto do Plea Bargain? Eu acho que é um debate que tem que ser feito pela sociedade brasileira, mas eu sinceramente acho poder explicar que, que esse uma possibilidade do que acontece no sistema anglo-saxão, principalmente no direito norte-americano, de permitir que o membro do Ministério Público, e é isso a depender de cada legislação interna dos diversos estados, possa negociar com a própria pessoa que cometeu o crime. E aí não mais relacionado a essa questão de prova. Bom, você assume a sua culpa e a gente pode te dar um benefício de te dar uma pena menor. E isso, obviamente, tem um impacto de gerar uma certeza da punição muito maior. Porque o grande problema, às vezes as pessoas identificam, mas essa pessoa que cometeu esse crime, ela assumiu que cometeu esse crime e ela faz um acordo. Como pode isso? A questão é que há uma certeza que vai haver a punição. A pessoa tem tanta certeza que ela vai ser punida que ela é estimulada a fazer o acordo. E aí o outro, né, que é uma importante função da pena, o outro pode ficar mais inibido em adotar práticas criminosas. Então, nós vivemos num sistema que o problema da segurança pública é um dos grandes problemas que vitima a nossa sociedade hoje,
E nós temos vários elementos, é um problema extremamente complexo, desde a nossa desigualdade econômica, desde o mau funcionamento das políticas públicas, desde opções dos mais diversas, equivocadas, às vezes uma ênfase em determinadas crimes, né, que são talvez os menos relevantes, como a ênfase no combate ao tráfico, ao consumo de drogas, mas de qualquer maneira, que não é um problema extremamente complexo, mas de qualquer maneira é um grande problema e que tem um ingrediente que é inquestionável, que é esse ingrediente da impunidade. Se eu tenho certeza que fazendo um ato, cometendo uma ilicitude, não importa em que nível, seja criminal, civil, administrativa, eu não serei punido, o sistema está estimulando, e aí, embora não tenha alguma crítica à análise behavioralista, mas há um impacto social em você estimular a prática errada ou a prática correta. Então, se eu sou estimulado a fazer o correto, premiado por fazer o correto, a tendência humana é fazer o correto. Se eu sou estimulado, ou se eu ganho, me beneficio, mesmo fazendo algo que seja incorreto, eu não sou estimulado a fazer o correto. Então, e é esse que é o grande problema, que é essa impunidade generalizada. A gente tem uma pandemia em condutas equivocadas. E aí fica muito difícil também. Se você tem, como tem, né, por exemplo, no Reino Unido, 5% de crimes graves que acontecem no Reino Unido. Aí você tem um altíssimo grau de resolutividade desses problemas. Agora, se você tem uma quantidade enorme de problemas, você vai ter uma resolutividade muito baixa, gerando a impunidade. Então, a gente tem que, avaliar o que a gente deve selecionar para perseguir criminalmente. Para criminalizar, para não criminalizar tudo, mas também o que for criminalizado, ser criminalizado. Ter uma resposta efetiva. Mais do que penas altas. A certeza que vai ter uma pena. Às vezes uma pena menor é mais efetiva do que uma ameaça de uma enorme pena que jamais é aplicada. E uma pena proporcional. Então, eu sinceramente acho que o Supremo se equivocou ao não permitir determinadas limitações à progressão de regime e tal em relação a crimes hediondos. O crime hediondo, que está na Constituição, há um mandado constitucional para que se puna diferente o crime hediondo. Você não pode ter o mesmo tratamento de progressão de pena de alguém que tirou a vida de uma pessoa e de alguém que cometeu um outro crime que não foi tão grave. Então, também no processo penal, não precisa aumentar a pena do homicídio mais de 30 anos, desde que se cumpra, eventualmente, uma efetividade e um cumprimento maior. Claro, um homicídio culposo é diferente do homicídio doloso, de um homicídio... Tem várias questões aí, mas eu acho que a gente não precisa ter tantas penas graves, a gente não precisa de forma nenhuma se valer de instrumentos de grande repressão ou de abrir mão de direitos, né? Nós temos que ter uma conduta muito séria e contundente contra a tortura do sistema de persecução criminal. Só que, se você tem uma impunidade para todo mundo, vai ter impunidade para o torturador também. E esse é o dilema. Do Brasil. Como garantir acabar com a sensação de impunidade, mas sem abrir mão de nenhum tipo de liberdade e direito fundamental. Ok, bom, nós já estamos mais ou menos chegando próximos do nosso tempo, aqui com nossos amigos, nessa segunda jornada acadêmica do direito, mas eu queria ainda aproveitar o tempo que nos resta e saber o seguinte: como instituição, o Ministério Público, obviamente, ainda pode ser aprimorado. Nessa linha, como a senhora vê a possibilidade de constitucionalização da lista tríplice? Sabemos que o Procurador-Geral da República tem sido escolhido nos últimos anos a partir de uma lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. E há uma discussão sobre a constitucionalização dessa lista, tornar essa lista algo escrito na Constituição. Como a senhora vê isso? Seria positivo ou não para o Ministério Público e para a sociedade brasileira? Eu entendo que sim.
Acho que, de uma certa forma, nós já temos um dos raros casos que a gente tem uma política legislativa que já está funcionando e que tem demonstrado resultados muito positivos para a sociedade. Então, todos os procuradores gerais que foram escolhidos e que não estão, porque dentro dessa lógica também não há mais de uma recondução, então que não ficaram mais vezes, mais do que 2 mandatos no cargo, todos esses procuradores gerais da República foram altivos, foram sérios, trabalharam, claro, podem ter cometido equívocos ali ou não, mas nenhum deles pode, de uma certa forma, descumpriu um mandato outorgado pela sociedade. Então, acho que é uma forma muito importante. E acho que tem uma crítica que é relevante. Algumas pessoas dizem, mas você vai escolher alguém que é uma figura de grande protagonismo na República Brasileira, como Procurador-Geral da República, e vai deixar apenas na mão da corporação. Mas no caso do Procurador-Geral da República, nós temos aí a possibilidade da indicação pelo presidente, a lista tríplice seria isso, e acho que ela tem que continuar sendo submetida ao Senado. Porque aí nós conjugamos a população se pronuncia com o presidente, para a qual ele foi eleito, né, que a população concorreu, via de regra, se concorre para a escolha do presidente, e também para os senadores, que representam, não representam diretamente a população, mas os estados membros, mas podem ter fazer esse controle social para evitar que apenas interesses corporativos sejam conferidos aí nessa disputa para definição do Procurador-Geral. Acho que seria uma excelente medida para constitucionalizar algo que já está dando certo. Bom, eu queria então agradecer a professora Geisa de Assis Rodrigues. É uma pena que o nosso tempo já está acabando, nós não podemos avançar. Teremos aqui na nossa jornada acadêmica a participação de outros queridos amigos, com outros convidados. Se pudéssemos, ficaríamos aqui muito mais tempo, mas eu queria, professora Geisa, agradecer a sua presença, muito obrigado, foi um prazer contar com a sua presença aqui na nossa jornada acadêmica. Aqueles que desejarem podem vir se matricular na nossa pós-graduação, em vários dos nossos cursos. Nós temos a participação da professora Geisa e de outros grandes professores. Eu queria também fazer um convite, queria convidar todos vocês para que nos sigam nas nossas redes sociais. Vou pedir à nossa equipe técnica que coloque no ar, você já está vendo aí os nossos endereços, no Facebook, www.facebook.com/prof.robérionunes e no Instagram, @prof.robérionunes. Nesses endereços você pode nos seguir e você ficará atualizado com as últimas novidades legislativas e jurisprudenciais do direito público, do direito constitucional, do direito administrativo. E eu faço um convite a você. Se inscreva na nossa pós-graduação, venha cursar a pós-graduação conosco, venha para a nossa pós-graduação em Direito Constitucional, que eu coordeno com a minha amiga professora Flávia Bahia, venha para a nossa pós-graduação em Direito Administrativo, que eu coordeno com o meu querido amigo professor Matheus, venha para a nossa pós-graduação em Direito Público, que eu coordeno com meus amigos professor Eduardo Sabag e professor Matheus, ou venha para qualquer outro curso da nossa pós-graduação. Nós temos excelentes cursos em penal, em processo, em trabalho, em tributário, enfim, se você quer aprimorar os seus estudos, venha estudar conosco. Professora Geisa, muito obrigado a todos vocês pela audiência, obrigado por terem nos acompanhado nessa segunda jornada acadêmica. Meu grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.